Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá, né? Sextou, né? Sextou, esse vídeo sai na sexta, né? Então, um ótimo final de semana para todo mundo, tá? Quem vai descansar e para quem vai trabalhar, um ótimo final de semana também com bastante trampo. Bom, gente, acredito que muita gente, né, que faz parte aqui do grupo, saiba que eu sou programador, né, por profissão. Então hoje eu vou trazer um pouco do que foi, né, hoje eu estou bem parado, né, estou licenciado, vamos dizer assim, por causa das minhas intercorrências, né, mas eu vou trazer um pouquinho do que foi o meu dia a dia, né, para a gente falar um pouco de programação, né? Fugir um pouco só dessa questão de saúde. Bom, já pararam para pensar que hoje celular, computador, carro, TV, geladeira e até outros eletrodomésticos, tá? Eles têm uma coisa chamada programação? Pois é. Mas de onde isso veio? Quem foi o primeiro programador de alguma coisa, digamos assim? E por que a gente chama erro de bug na programação? Bom, vamos tentar de uma maneira simples, objetiva e atraente para poder passar essas coisas para vocês. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de existir o computador em si, tá? Antes de existir o computador, na verdade, já existiam máquinas que precisavam ser instruídas, tá? Um exemplo bem curioso é um tear do século XIX, uma máquina de tecer roupas, né? Inventada por Joseph Jacquard, alguma coisa assim. Inventada pelo Joseph, mais fácil. Ela usava um cartão perfurado, tá? Que para indicar qual era o padrão que ela deveria funcionar para sair aquele determinado pano, muitas vezes isso acontecia também como é que fala? Em tapete, né? Até hoje acho que tem essas máquinas mais antigas, grandonas, né? E tudo mais. E acredito que algumas delas ainda até hoje devem usar cartão perfurado. Depois eu vou até contar uma história de cartão perfurado para vocês. Se a gente for parar para pensar, esses cartões, né, perfurados foram tataravó, tá, do código de programação, tá? Era um jeito de dar instruções a uma máquina a fazer algo sozinha, né? Isso inspirou, tá, um cara chamado Charles Babbage, que no começo de 1800 ele imaginou uma máquina, tá, que poderia fazer cálculo automático, né? Seria uma máquina analítica, mas ela nunca foi construída. E mesmo assim, foi esse projeto que através dele, né, que nasceu a primeira pessoa que podemos chamar de programadora. E foi uma mulher, tá? Para as mulheres aí super poderosas. Essa pessoa, tá, que se tornou a primeira programadora, digamos assim, foi Ada Lovelace, tá? Ela é filha de um poeta, mas completamente apaixonada por matemática. Então ela estudou lá os planos da máquina que a gente falou anteriormente, tá? E escreveu instruções para resolver equações muito antes dos computadores existirem, né? Por isso a Ada é considerada a primeira programadora da história. E olha que isso foi acontecer em 1843, ou seja, praticamente um século antes
de qualquer computador existir. A programação mesmo, como a gente conhece, na verdade ela começou a tomar forma, né, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Naquela época, os governos precisavam criptografar mensagens, né, de uma maneira que ninguém conseguisse descriptografar, somente eles, né, com o código para poder descriptografar. Usava balística para cálculos de vou lançar aqui, vai cair ali, essas coisas todas, e entre outros usos militares, né? Foi aí que surgiram então os primeiros computadores, tá? Como ENIAC, né, nos Estados Unidos, e o Colossus no Reino Unido, tá? Esses computadores eram gigantescos, ocupavam tipo o meu apartamento inteiro aqui, cheio de válvulas, né? Então você tinha que esperar aquilo tudo esquentar, aquela coisa toda para começar a funcionar. E ele literalmente dependia de várias pessoas manipulando, tirando o cabo, colocando o cabo para fazer isso, para fazer aquilo, muda o cabo daqui para o cabo de lá, muda o cabo de lá para o cabo de cá. Fica parecendo aquelas telefonistas, né, lá de trás. Ou até que se você pegar aí o filme do John Wick, por exemplo, né, que na hora que eles colocam alguém, a cabeça de alguém a prêmio lá, vai num lugar lá onde a pessoa fica, tira isso, tira aquilo, coisa e tal. É bem parecido com isso, como se elas usassem uma coisa antiga para ninguém poder rastrear. Seria basicamente isso na questão do filme, né? Acredito eu, nunca ninguém falou não, mas acredito eu que é isso. Bom, gente, mas com o tempo a galera viu que era complicado, né? Ficar, puxa fio daqui, tira fio dali, encaixa fio a colar, né? Isso demandava muito tempo, né? Então começou a se criar uma linguagem, tá, para conversar direto com o computador, de uma forma mais simples, tá? A primeira linguagem de programação de alto nível, chamada de alto nível, né, foi o Fortran, tá? Criado em 1950 pela IBM. Ele foi feito para engenheiros e cientistas conseguirem escrever cálculos de forma parecida com a matemática comum, tá? Além disso, tudo era em Assembler, que é uma outra linguagem, tá? Que, vamos dizer assim, é uma linguagem que trata direto com o computadorzinho em si lá, com o processador, que ele trata usando binário, tá? São números binários, 01, 01, 01, 01, e a depender de cada código de 01. Então é 01, 001 é uma coisa, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, e aí é outra, e por aí vai. Então só para simplificar bem aqui, tá? E posterior a isso, né, começou a cada um desenvolver mais coisas para melhorar, para ser mais rápido. Aí veio o COBOL, tá? Que até hoje ainda é usado. É difícil você achar até programador de COBOL, tá? É muito usado às vezes em servidores, tá? O C, que ainda é bem usado hoje. Pascal, que eu usei bastante no Delphi, uso bastante no Delphi, né? O Python, tá? Que é muito usado para questão de segurança, entre outras coisas, e por aí vai. Bom, gente, é até engraçado, né? Mas vamos lá, vamos falar a questão do bug, né? Hoje a gente fala muito de bug quando você encontra um erro no código, né? E vem literalmente de um inseto, tá? Em 1947, uma equipe da Marinha estavam testando um computador chamado Mark II, tá? Não é o avião lá do Top Gun, não, tá? Se não me engano, acho que tem um Mark II, né? Ou um navio, sei lá. Mas vamos que vamos. Era um computador chamado Mark II, tá? Que de repente ele parou de funcionar. E ao abrir o compartimento lá, eles descobriram um problema, que era uma mariposa que ela tinha ficado presa entre os relés, né? Então eles pegaram a mariposa, colocaram ela no caderno e escreveram First Action Bug From. Praise him
but the second time I have control the match. Ou seja, primeiro bug encontrado, se não me engano, a tradução. Vamos até dar uma googada aqui para dar uma olhada. É primeiro bug real encontrado, né? First action bug found. Meu inglês é uma merda. In the middle. Né? Mas é isso daí. Então foi o primeiro bug encontrado. Isso através de uma mariposa. É engraçado, né? E aí, gente, você começa a ter as evoluções de lá pra cá, né? Que vem crescendo de uma maneira astrondosa, né? Hoje com a IA, hoje você consegue, você tem ferramentas até aí que você descreve o que você quer. Hoje a gente usa muito IA, às vezes até para fazer algum código que você vai demorar muito para escrever, você vai lá e fala o que é e a IA te entrega esse código pronto, tá? E tem também ferramentas, eu trabalho com uma delas, né? Na verdade a empresa trabalha com uma delas, que lançou uma versão com IA, né? No curso que eu estou fazendo de Delphi, que é para voltar, né, a lembrar como que é. Programei muitos anos com Delphi, igual eu já comentei aqui uns tempo atrás, que estava fazendo esse curso para distrair minha mente. Também tem IA, você consegue implantar as coisas e ela acaba agilizando, né, esse processo. Então dizem que já existe até, tá? Só que é meio carinho para você conseguir fazer uma coisa dessa. Mas hoje já existe de você entrar numa plataforma, descrever o que você quer e ele criar um sistema próprio para você, com banco de dados, front-end, back-end e tudo mais. É coisa surreal mesmo, né? A programação, ela meio que tomou conta, né? Você está em todos os lugares, né? Como a gente falou, no próprio eletrodoméstico. Às vezes você tem uma lâmpada aqui, entendeu? Alexa, ligar escritório. Ela não escutou por causa do barulho lá de fora, porque eu não tenho nenhuma aqui no escritório. Ela me perguntou o que eu quero ligar. Vamos de novo. Alexa, ligar escritório. Ligou, né? Então, assim, hoje a gente tá muito evoluído, né, com essas coisas. Então, né, gente, a programação, ela veio, né, e hoje está, como eu acabei de falar, em todos os lugares, né? Você tem cientistas usando, você tem engenheiros usando, né? Ela se aplica no dia a dia aí, né, nos sites, nos aplicativos, nos celulares, nas TVs, né, e por aí vai, né? É engraçado, né? Se a gente parar para pensar, né, que isso começou lá atrás com uma ideia, né, muito louca, né, da Ada lá, né, que a gente comentou, de construir uma coisa através de uma máquina que nem existia. Aí ela evoluiu com a guerra, né, veio criando novas linguagens para se tornar mais acessível, mais rápido, entre outras coisas, né? E hoje nós estamos nesse patamar aí, onde praticamente tudo, em tudo você tem algum tipo de programação embutida. Vou voltar um pouquinho. Lembra que eu falei a questão do cartão perfurado? O cartão perfurado, ele foi usado durante muito tempo para programação. E eu conheço uma pessoa, um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida, foi meu patrão, o Mauriti e o Rivaldo. O Mauriti é uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu fui morar em São Paulo. Trabalhei anos para ele. Tem um coração gigantesco. E ele contando de um caso onde ele estava na Blindex, se não me engano, e acho que foi o Rivaldo que deixou cair a caixa com os cartões, e aquilo tinha que estar na sequência, na ordem certinha. E aí imagina, você tem lá 2.000 cartões, vai ter que colocar aquilo tudo na ordem. É complicado, né? É bem complicado mesmo, mas acontecia. Teve uma vez também que eu fiz uma caquinha em um Windows,
E o Breitner, que trabalha comigo hoje, me deu uma caixa lá com 15 disquetes, né? Pessoal, tem muita gente que nem sabe o que é disquete hoje em dia, rapaz. E eu tive que colocar um por um e reinstalar tudo de novo. E hoje você consegue baixar da internet, colocar num pendrive, colocar em um monte de lugar aí e resolver instalar um Windows em 15 minutos. Antes você demorava 2 horas para instalar um Windows. Hoje, dependendo da máquina, é 15, 20 minutos estourando, instala tudo. Ou seja, evoluiu muito, né? Evoluiu pro bem e evoluiu pro mal, né? Porque com isso a gente tem muita coisa aí de golpes, né? Entre outras coisas. Bom, gente, o vídeo tá ficando muito longo, tá? Era isso que eu queria dizer pra vocês. Quem gostou, deixa o dedão no like aí. Quem não é inscrito, considerará se inscrever. Quem achou muito legal, compartilha aí com os amigos, tá? E aí a gente também vai dar a notícia agora que a gente está liberando, né, o sistema de controle financeiro, tá? Eu vou pedir para o Guilherme colocar o link tanto na descrição do vídeo para você utilizar, quanto no QR Code, tá? Como ele é híbrido, na hora que você acessa pelo celular, você pode acessar pelo computador também, tá? Ele pergunta se você quer criar um ícone fixo, para você não precisar ter que ficar digitando o tempo todo mais o link daquele, né, o link do sistema, tá? Porque não foi feito um app em si que eu instalo na minha máquina, no meu celular, e eu não vou precisar de internet, não vou precisar de nada. Custo é muito mais caro, tá? Para fazer, você tem que pagar Google, você tem que ter um MacBook para fazer a parte de poder instalar no iOS, né, que é da Apple, custo para manter isso na Apple. Então a gente fez o híbrido, que hoje está sendo mais utilizado. Você vê até banco e tudo mais. Às vezes poderia ter feito alguma coisinha de um instaladorzinho bem simples e você instalaria e fica aparecendo, mas você precisa da internet do mesmo jeito. E tem essa opção, a primeira vez que você acessa, ele te dá a opção de criar o ícone, cria o ícone e usufrua à vontade. Lá a gente colocou uma ajuda e algumas telas lá que você pode entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail, pode mandar sugestão de algumas coisas. Poderia colocar isso que fica legal, poderia colocar aquilo que fica legal. A gente, à medida do possível, a gente vai fazendo, né? Isso é mesmo mais pra gente compartilhar alguma coisa legal com vocês e vocês também terem um controle melhor, né, de finanças do que ficar em planilha, né? Porque às vezes você tá na rua ali, você comprou alguma coisa numa padaria ou em algum outro lugar, você tá ali na mesma hora, você vai lá e cadastra e acaba não esquecendo, né? E hoje, com o andar da carruagem, é sempre bom a gente saber direitinho, né, qual que é o nosso gasto, qual que é a nossa receita, né, pra gente não correr risco da maionese desandar. Mas é isso aí, gente. Um ótimo final de semana para vocês, mais uma vez. Tudo de bom. Fui. Fiquem com Deus.